E apenas no mês de abril deste ano, 50 mil brasileiros não tiveram acesso nem ao diagnóstico, nem ao tratamento para o câncer, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Esses pacientes ficaram sem radioterapia, sem quimioterapia e sem a possibilidade de operar, já que a pandemia da Covid-19 cancelou 70% das cirurgias de câncer no Brasil, entre os dias 11 de março e 11 de abril, o que equivale a 116 mil procedimentos. Para conversar com a gente sobre essa repercussão e esse cenário preocupante, nós convidamos o cirurgião oncológico da Regional do Piauí, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Francisco Carlos Leal. Doutor Carlos, bom dia, obrigado por nos atender. Essa repercussão do Brasil nesses 50 mil pacientes, qual o impacto que isso pode ter ao final deste ano para quem tem câncer e precisa do diagnóstico e do tratamento? Bom dia, Nádia. Bom dia a todos os espectadores piauienses. Pois é, Nádia. Nesse cenário catastrófico dessa pandemia, as demais doenças também não pararam de progredir. Na nossa especialidade, na cirurgia oncológica, a gente tem um pilar que é muito importante, que é o diagnóstico precoce dos tumores, porque assim aumenta a chance dos pacientes serem tratados adequadamente e serem curados. Como há um atraso, existe uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer para 2020 de 625 mil casos no Brasil e só no Piauí uma estimativa de 8.500 casos aproximadamente no ano de 2020. Então, com essa parada no diagnóstico, no tratamento e no segmento desses pacientes, a gente tem uma preocupação em relação à continuação disso, podendo causar atraso no diagnóstico, atraso no tratamento e até mesmo aumentar a mortalidade desses pacientes. Portanto, a nossa sociedade, desde o início da pandemia, tem dado diretrizes para que o tratamento desses pacientes não ter sido abandonados. Mas a gente entende as dificuldades, às vezes os pacientes ficam receosos de sair de suas casas para ir para o ambiente hospitalar para procurar tratamento por conta do medo de uma contaminação. Doutor Carlos, qual é o impacto disso em termos estatísticos? Porque a gente tem os casos de câncer, um dos mais letais, né? Qual é a expectativa, principalmente no Piauí? O senhor falou aí 8 mil casos. Qual é o impacto disso real em letalidade? A gente não tem como definir um número estatístico, porque até a gente não sabe ainda nem por quanto tempo que essa pandemia vai interferir vamos dizer, no diagnóstico e tratamento. Então, acho que vai ser uma coisa de longo prazo. Por isso, a gente vem em público fazer alerta, dar as diretrizes, dizer para não abandonar o tratamento, se tiver sintomas, procurar o médico para poder ser diagnosticado e tratado, porque a gente não tem ainda uma estatística do que pode. Mas que existe essa preocupação, em termos de letalidade, a gente não tem como estipular ainda, mas por isso que a gente faz alerta, né? O senhor está dizendo, a gente está alertando para que as pessoas não abandonem o tratamento. Até onde esse comprometimento do tratamento tem o peso da decisão do próprio paciente e das limitações dos hospitais nesse momento? Isso é uma pergunta muito pertinente, porque a gente sabe que o sistema de saúde parou, né? Porque por conta da pandemia, não estou criticando, na verdade eu estou salientando. O ideal seria que isso aconteceu em vários países da Europa, que eles reservaram, e ainda bem nos Estados Unidos, reservaram hospitais limpos de coronavírus, assim, que não recebiam pacientes, para justamente dar continuidade para esses tratamentos de pacientes com câncer e de outras doenças também, né? Aqui no Brasil, aqui no Piauí especificamente, os hospitais tentaram se adaptar a essas regras, tentaram dividir, mas mesmo assim os pacientes, eles às vezes têm receio de sair de casa, procurar atendimento, porque eles têm medo de uma contaminação, embora os hospitais tenham se adaptado, tenham dividido áreas Covid e não Covid. Isso, na maioria dos hospitais que eu conheço, que eu trabalho, isso aconteceu.
mas o próprio paciente tem receio de sair de casa e procurar. Os consultórios estão vazios, muitos pacientes desistiram de cirurgia, muitos pacientes remarcaram a cirurgia, mas para um momento que a gente não sabe exatamente quando as coisas poderão voltar ao normal. Especialmente porque eles têm a imunidade mais afetada, não é, doutor Carlos? Porque tem esse problema e temem estar se expondo ao vírus e de forma desnecessária, quando na verdade a gente sabe que o paciente oncológico ele precisa desse acompanhamento contínuo, permanente. E aqui só uma última pergunta rapidinho para finalizar, doutor Carlos. O senhor falava aí do diagnóstico precoce, quanto é importante para o sucesso do tratamento do paciente com câncer. No entanto, a gente não pode, em muitos casos, né, e aí eu acho que só nas urgências e emergências nesse momento, ter o contato físico do médico com o paciente. E uma teleconsulta ajuda de que forma? E a gente tem também a limitação dos exames, né? Nas clínicas de exames que, para o diagnóstico, também ainda não estão permitidas de funcionamento. Então, isso também é uma barreira muito séria nesse momento, né? Certamente, certamente. O nosso conselho, ele liberou, obviamente, com certas regras, a teleconsulta. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que pode fazer uso dessa ferramenta. O contato visual é importante, a conversa, a anamnese, e se tiver suscitar alguma dúvida para exame físico, o médico marca num horário marcado, para não haver aglomerações de pessoas, para fazer o exame físico. Portanto, eu acho que ajuda sim, essa ferramenta ajuda sim a minimizar esses danos, né, futuros em relação à falta de diagnóstico precoce. Então, né, através depois da anamnese, da conversa do médico com o paciente pela teleconsulta, uma consulta presencial, caso fique alguma dúvida, para um diagnóstico precoce. Eu queria agradecer ao Dr. Francisco Carlos Leal, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica aqui no Piauí, por nos atender. Um ótimo dia para o senhor. Obrigada pelas informações. Bom dia.